A burocracia, segundo Weber, é uma máquina racional, que atua com precisão, velocidade e direção, conhecimento de arquivos, pendências, unidade, subordinação total, redução de desperdícios, de custos e recursos humanos. Segundo Max Weber, todos esses aspectos são aprimorados ao máximo na administração, estritamente burocrática. Uma burocracia é uma forma de desenho ou projeto organizacional, com características peculiares, incluindo um quadro de carreira racional com um conjunto de relações formais entre as posições ocupadas, bem dispostas em uma hierarquia de autoridades ascendente, com direitos, responsabilidades e atribuições inerentes, de acordo com o posicionamento dentro da hierarquia. Algumas dimensões são importantes para o bom funcionamento da burocracia. A primeira, o poder está no escritório e não na função do chefe do escritório. A segunda, na estrutura da organização, as relações de poder possuem uma configuração de autoridade distinta, de acordo às regras dessa organização. A terceira, o poder é exercido em termos de regras departamentais e não em regras pessoais. A quarta, as regras obedecem a uma tendência de serem formalmente codificadas. A quinta, a ação organizacional são embasadas em sistemas disciplinares de conhecimento formulados profissionalmente e não em crenças indissocráticas. A sexta, diferentes posições na hierarquia são diferentemente remuneradas e estratificadas. A sétima, existe uma centralização na organização dos processos de comunicação, coordenação e controle. A oitava, a delegação de poderes é expressa em termos de atribuições, direitos, obrigações e responsabilidades. A nona, a fim de garantir o bom fluxo entre elementos descontínuos da organização, existe uma forte tendência à especialização. E a décima, a separação funcional de tarefas significa que o pessoal deve ter autoridade e autonomia à sua disposição para cumprir com suas obrigações. Com uma estrutura de autoridade, as organizações burocráticas separam as tarefas funcionalmente e o pessoal responsável por cada função possui poderes precisamente delegados, pois há uma tendência à hierarquia. Os três tipos de autoridade de Weber: autoridade carismática, autoridade tradicional e autoridade racional legal. A autoridade carismática significa que você obedece devido à atração e ao poder extraordinário da pessoa. E essa pessoa é representada em razão de sua capacidade de projetar magnetismo, entusiasmo, comprometimento e dentre outras coisas. Como exemplos de autoridades carismáticas, nós temos o político Nelson Mandela. A autoridade tradicional é quando a obediência e a deferência ocorrem devido à linhagem. O título que a pessoa detém o faz por direito hereditário. Ocupando posição de destaque, nós temos como exemplo o príncipe Charles. A autoridade tradicional, resultado do produto de uma tradição, como o filho mais velho da rainha da Inglaterra. A autoridade racional legal significa que a obediência e a deferência são devidos ao papel que desempenha, por exemplo. Não é o escriturário, mas o escritório que merece deferência, porque faz parte de uma disposição racional e reconhecida de relacionamentos em uma estrutura de escritórios. Na medida que a burocracia é rígida e autoritária, ela deve operar sem percepção com as pessoas, pois transforma os indivíduos em números. Você é julgado de acordo com um código normativo, sem levar em conta as especialidades de seja lá o que for que congrega em sua identidade. Bem, eu vou falar sobre a parte sobre relação e ênfase da administração. Primeiro, tarefas. Considera a administração uma ciência aplicada na racionalização e planejamento das atividades operacionais. Estrutura. Corrente baseada nos trabalhos de Max Weber, descreve as características do modelo organizacional formal burocrático. Pessoas. Integração das pessoas nos grupos sociais e a satisfação das necessidades individuais. Combatia
combatia os pressupostos clássicos através da ênfase nas pessoas e nas relações humanas. Ambiente, corrente baseada na sociologia organizacional, procura consolidar e expandir os horizontes da administração e análise. Intraorganizacional e análise ambiental, abordagem do sistema aberto. Tecnologia, corrente mais recente e que parte do princípio de que a administração é relativa e situacional, isto é, depende das circunstâncias ambientais e tecnológicas da organização. Bem, eu vou falar também um pouco sobre a burocracia nos tempos atuais. A teoria da burocracia foi criada por Max Weber em 1909 e teve esse intuito porque, na época, as empresas que eram administradas pelos senhores só tinham a necessidade de comando e de pessoas. Então, ele viu uma necessidade de ter uma certa burocracia. Na época, a burocracia era necessária para ter um alinhamento melhor de como se administrar uma boa empresa. Mas, atualmente, a burocracia é vista com más olhos por atrasar investimentos, atrasar papelada, atrasar os processos. Então, para o passado, Max Weber funcionou bem a sua teoria, mas atualmente ela é pouco aplicada, pois se tem um mau sentido de burocracia.